Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 12 de junho de 2017, mais uma vez nos reunimos em torno da obra Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje é a mensagem de número 11, berço. Essa mensagem, ela vai na linha da doutrina espírita, comentada por Emmanuel. Ele vai nos apresentar a reencarnação, a encarnação e toda uma programação de ordem física, orgânica, todo um processo. E também vai ressaltar essa encarnação, não só falando da parte física, mas também falando do meio social que a criatura está inserida. Então, nos mostrando que para tudo existe uma programação, e muito bem programada. Então, ele vai iniciar falando da parte que retrata o próprio DNA, a própria genética da família que você está inserido. Então, Emmanuel vai falar, vai aprofundar bastante, é um texto muito bom, muito rico. Espero que vocês possam aproveitar bastante. Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Amigo Jesus, companheiros espirituais aqui presentes, mais uma vez nos reunimos para estudarmos a obra Pensamento e Vida, na mensagem de número 11, e paramos para pensar as 10 mensagens que já foram estudadas, lidas, comentadas. O tempo que temos de doutrina espírita, a quantidade de livros e estudos que realizamos. E quando conseguimos, Senhor, colocar na balança o quanto já recebemos, e o tão pouco que já mudamos. E perguntamos a nós mesmos: por que tamanha dificuldade de mudar o homem velho que insiste em permanecer em nossas atitudes? Nos ajuda, Jesus, porque não queremos ser um repositório de conhecimento, mas um instrumento da Tua vontade. Ajuda-nos a estar despertos e atentos para o nosso dia a dia, para aproveitarmos as lições e realizarmos assim um esforço para colocar em prática, principalmente esse estudo que nos ressalta constantemente a ação do pensamento, a responsabilidade do pensamento e o começo de tudo pelo pensamento. Muito obrigado, divino amigo, amigos queridos, nos inspira nesse trabalho e nos ajuda no entendimento, Senhor. Vamos lá então? Berço. Excetuando-se, substitui, excluindo dos planos organizados para as obras especiais. Quando nós estudamos o livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos nos deparar lá com a reencarnação, com alguma programação de algumas reencarnações. E no livro Missionários da Luz, aqui está o do Segismundo, se não me falha a memória, a reencarnação de Segismundo. Mas no livro Missionários da Luz, fica muito claro que reencarnações
programadas meticulosamente. Pai, mãe, vamos aqui pegar a arquitetura do corpo, forma. Esse trabalho específico, individual, são raríssimos. Por isso que ele começa aqui, olha, excluindo os planos organizados para as obras especiais. Porque você não vai me perguntar, aquela criatura que saiu hoje, se encontrou com alguém não sei aonde, dali saiu para não sei aonde, que terminou em um sexo, que terminou em uma gravidez, que isso daí foi programado. Que a espiritualidade estava programando tudo para nascer aquela criança. Então, isso não é assim. Não é assim. Não é assim. Vai acontecer a gravidez? Vai. Mas não está dentro da programação. Da programação organizada. Vamos ver como vai ser o corpo, a altura. Tudo dentro da necessidade da evolução desse espírito. Nesse tipo de reencarnação, isso não acontece. A escolha dos pais. Então, normalmente, esse processo de escolha, de verificar o mapa do corpo físico, isso daí são encarnações ainda raríssimas. A massificação das reencarnações ainda é Sistema Único de Saúde, é no lote. E existe espíritos organizando, programando, que eu digo é assim, olha, vamos dar um exemplo. Fulano de tal, que é uma pessoa promíscua, se envolveu com fulano de tal aquela noite, que era uma pessoa promíscua também. Dali saíram para um bordel, acabou a criatura fazendo sexo, desse sexo gerou uma gravidez. No momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, um espírito já se liga ali. Pois é. Esse espírito que se liga é o espírito que convive com esse grupo. Que já estão ali vinculados à mesma sintonia. Entendeu? Então, de certa forma, o nosso Pai Eterno é Ele que programa as leis. E nós estamos submetidos às leis. Então, dizer assim, Deus não sabia dessa gravidez? Claro que sabia. Mas a criatura está submetida à lei da própria afinidade. Naquele momento, então, ele acaba aproveitando a ignorância de dois, e um ignorante acaba encarnando também, porque é necessário esse processo da reencarnação. Entendemos isso? Então, não vamos imaginar que todas as encarnações são programadas, estudadas, que o espírito participe igual o Segismundo. Eu gostaria de ver meu futuro corpo, o mapa, saber se eu posso alterar aqui, alterar. Então, isso não é comum, isso é raro, tá bom? E quando uma relação, ela não foi planejada, ela pega a criança, coloca ela na frente da cara de uma pessoa para esses pais, teoricamente, criarem. Isso aí tem alguma coisa a ver? Pode ser sim que tem a ver, pode ser assim, mas ainda assim o futuro pai adotivo, ele tem o livre-arbítrio, ele pode escolher ou não. Se ele escolher, que bom. Se ele não escolher, no futuro, no mundo espiritual, poderá ser apresentado. Você lembra aquela criança que foi posta na tua casa, assim, que você não quis? Sim, lembro. Foi seu pai na última encarnação. E aí a dor é enorme. Mas quase sempre, quando você vê, quase sempre, se o orgulho e a vaidade, a preguiça não for muito exacerbada, se a pessoa tiver um pouquinho de sensibilidade, ela consegue identificar uma alma querida, ela sente uma empatia muito grande, entendeu? Na hora. Mas se for uma pessoa extremamente grotesca, não vai sentir nada. Não vai sentir nada. Já pensa no trabalho que vai dar, na confusão, dividir herança, assumir filho. Então, é uma pessoa grotesca, então não vai ter essa sensibilidade espiritual. Então, vou olhar. Excluindo-se os planos organizados para as obras especiais, em que espíritos missionários
senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos. Senhorear, olha que coisa interessante, espíritos missionários que se aproximam, verificam, dão ideias, sugestões para um futuro corpo, para a criação de reflexos da vida superior entre os homens. Eles, como são espíritos missionários, serão reflexo da vida superior entre os homens. Quando nós temos um Francisco Cândido Xavier, é um reflexo de Deus, de vida superior entre os homens. A vida desse homem é um reflexo de uma vida superior entre os homens. A atitude de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, é a atitude de espírito superior, dando essa lição aqui, criação, reflexo da vida superior entre os homens. Vocês entenderam isso? Entendeu? Então volta lá. Excluindo-se planos organizados para as obras especiais, em que espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens. Por que ele está usando o termo reflexo? Nós já não estudamos o espelho da vida? Nós já não entendemos o que devemos refletir? Então, esses missionários refletem quem? Já o amor divino. Já o amor divino. Por isso, eles acabam ficando... eles sofrem muito quando reencarnam aqui. Todos sofrem muito. Porque é conviver com pessoas extremamente adoecidas. Então, eles não são compreendidos. Quase sempre são ridicularizados. Vida superior entre os homens, impelindo-os a maior ascensão. Impelindo quem a maior ascensão? Os homens. Quando esses irmãos estão aqui refletindo a vida superior, eles acabam nos empurrando a maior ascensão. Quantos, convivendo com Chico de forma direta, não desejaram fazer o bem? Quantos, convivendo com Madre Teresa, não almejaram também seguir o trabalho de Madre Teresa, de Irmã Dulce e tantos outros? Então eles acabam impelindo, empurrando a criatura nesse processo da ascensão. Vírgula. Parou aí. Todo berço de agora ele veio para o coletivo. Todo berço de agora retrata o ontem que passou. Todo berço de agora retrata o ontem que passou. Então, quando nós alcançamos um patamar moral, nós nunca mais iremos perder. A conduta moral é algo que é nosso, nós não vamos mais perder. Quando uma pessoa aprende a ser tolerante, ela nunca mais deixa de ser tolerante. Toda a encarnação dela, ela vai ser tolerante, porque isso já é uma conquista dela. É uma virtude. Então, todo berço de agora retrata o ontem que passou. Nós vamos estudar isso hoje na Revista Espírita. Um menino de 10 ou 12 anos de idade, não me lembro, numa comunidade bem próxima à Alemanha, brincando com as outras crianças de 5, 4 anos, 6 anos, abriu um baú, pediu para as crianças entrarem. Ele fechou o baú, trancou, sentou em cima e deixou as crianças morrerem, 5 crianças, morrerem asfixiadas. E morreram, todas. E aí depois foi evocado um espírito para contar de onde era esse espírito. Esse espírito não era do planeta Terra, era de um outro planeta. Se atreveu a pedir para vir à Terra, porque, gente, ultimamente nós temos pensado muito nisso. O que diz o nosso Senhor quando aquele soldado se aproxima dele e diz: Senhor, peça para ir ser julgado a César? Jesus dá essa resposta para ele: se eu quisesse, eu pediria a meu Pai e ele enviaria uma legião de anjos. Então, quer dizer, ele poderia pedir
E o pai iria atendê-lo. O pai iria atendê-lo. Mas aí ele diz: mas a vontade do meu pai é que eu me entregue. O que eu estou querendo dizer? Nós podemos fazer pedido? Podemos. Poderemos ser atendidos? Poderemos. A pergunta é: isso é a vontade do pai? Possa ser que não seja. E ele vai atender. E possa ser que o meu pedido não seja o melhor para a minha evolução. Olha só, então ele diz: todo berço de agora retrata o ontem que passou. Então, fisicamente, o corpo físico, ele vai refletir o meu ontem. Eu, espírito, a minha conduta moral vai refletir o ontem. Olha esse menino de 11 anos de idade, a perversidade de matar 5 crianças. 5 crianças. E que ele se atreveu a pedir, a solicitar para encarnar na Terra, mas sendo espírito ainda de um mundo bem primitivo em relação à Terra. Que ele vai voltar para o mundo mais primitivo do que ele estava. Porque ele tentou dar um passo maior do que as pernas. E se comprometeu. E se comprometeu. Vocês entenderam isso? Então, a criança de hoje, as suas tendências, o seu condicionamento, o seu querer, a sua forma, retrata o ontem dela. Porque necessariamente é isso aqui, ó. Todo berço de agora retrata o ontem que passou. Então você olha para uma criança toda torta, isso é retrato do ontem. Você olha para uma criança com autismo, isso é retrato do ontem. Você olha para uma criança já com o fígado comprometido, nasceu já com cirrose, isso é resultado do ontem. Entendeu? Então, todo berço de agora retrata o ontem que passou. Até aí alguma dúvida, gente? Podemos seguir? Então vamos lá. O caminho que iniciamos em determinada existência, é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam, que existiram antes. Então, o caminho que eu estou iniciando hoje, em determinada existência, já é o prolongamento dos caminhos que percorremos naqueles que as precederam. O que eu estou querendo dizer? Então, nós sabemos que nós estamos num processo de progresso. De progresso. O caminho que eu caminhei numa encarnação, em uma outra encarnação eu volto e prolongo isso. Dou a continuidade nisso. A mesma coisa para a perversidade. Uma vez escolhestes isso, tu pode prolongar isso mais ainda. Acabei de dar um exemplo de um menino de 11 anos de idade que veio de um planeta inferior à Terra e que matou 5 crianças entre 4 e 6 anos de idade. Isso está na Revista Espírita. Ele não prolongou? Piorou, arrumou débitos maiores ainda. Normalmente nós temos essa tendência. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam, que já passaram. Esfalfa-se, esforçar, esgotar-se, né? A investigação científica na Terra, estudando o continuismo biológico, que é o povo estudando a parte da genética. Botam para estudar, mergulham, cansam, se esgotam, tentando explicar que você nasceu assim, porque geneticamente, às vezes, nós encontramos pessoas que tentam escolher o espermatozoide para ver se o pai era isso, o pai era aquilo. Cor do olho, sexo, tudo isso agora já está. Pode-se escolher. Então, nós tentando ver de forma... você pode até modificar,
Mas lembra que o espírito que vai encarnar, é isso que eles não entendem, carrega o modelo organizador biológico, que é quem? O perispírito. E a matriz de tudo está no perispírito. É o perispírito que vai dar a ordem a cada célula. Então, se o perispírito está desorganizado, é impossível eu fazer um corpo organizado. Não tem como. Núcleos de cromossomos e veículos citoplásmicos, se ele colocou aqui, a gente vai ter que saber o que é isso, né? O que são os cromossomos? É uma longa sequência de DNA que contém vários genes. Aí entra também a hereditariedade, tá? E o citoplasma é o espaço intracelular entre a membrana plasmática. Ele é um fluido de aparência gelatinosa. Eu vou repetir. Citoplasma é o espaço intracelular entre a membrana plasmática. É um fluido de aparência gelatinosa, rico em moléculas, presente no interior das células. Então, só para nós lembrarmos daquela nossa colinha lá, nós temos a matéria composta de células, célula dentro, interior da célula, dentro do interior da célula, o núcleo das células, dentro do núcleo das células, os cromossomos, dentro dos cromossomos, a cadeia de DNA, do macro para o micro. Então está lá dentro mesmo. E envolvendo o núcleo, agora o citoplasma. O citoplasma. E aí vem as nuvens de elétron, do átomo, né? Muito legal isso. Vamos lá então? O núcleo de cromossomos e veículos citoplásmicos. Quem imagina que a gente vai estar estudando isso aqui, hein? Fatores de ambiente e genealogias familiares. Olha lá, olha onde o Emmanuel vai. O núcleo de cromossomos e o veículo citoplasmático são fatores de ambiente e genealogias familiares, não é isso? São chamados pelos geneticistas a equação dos problemas da origem. E é natural que de suas indagações surjam resultados notáveis. É isso mesmo. Só que quando eles vão estudar o DNA, ele acha que o DNA é a origem. E não é. O DNA já é uma consequência. O resultado de quem? Do perispírito. Não é o DNA que dita a regra, é o perispírito que dita a regra, que é resultado do espírito, que é dono desse perispírito. Então, porque o DNA já é matéria. Já é uma matéria. Então é o perispírito, que é o modelo organizador biológico, que diz para cada célula o que deve fazer. Então é ele, perispírito, que forma, que diz e que dita. Os cromossomos, o citoplasma, o DNA, tudo isso é um resultado. Entendeu agora? Um pouquinho no pai, um pouquinho da mãe. Isso vai ser descartado? Não. Mas quem vai atuar sobre esses dois aqui é o espírito reencarnante. Porque é ele que modela. É isso que ele falou ontem no seminário. É ele que modela, é ele que vai dar as enfermidades. Obviamente que é o que nós vamos estudar em André Luiz. Se eu vou ter que nascer autista, se eu vou nascer com síndrome de Down, se eu vou nascer com uma esquizofrenia, se eu vou nascer com uma deformidade, o Papai do Céu ele não vai atropelando as leis. O pai ou a mãe tem que ter necessariamente uma predisposição orgânica para isso.
Agora, quem administra, quem coordena, quem dita é o perispírito. Porque lembra que essa formação começa, essa união começa no momento da concepção. E a concepção, ela não acontece na hora do ato sexual. São quantas horas depois? A concepção. Às vezes leva até 24, 48 horas. Depois do ato sexual. Vamos lá? Você imagina o que é estudar cromossomo, citoplasma, DNA no mundo espiritual? Para estudar reencarnação? Fatores de ambiente, genealogia familiares são chamados pelo geneticista a equação dos problemas da origem. E é natural que de suas indagações surjam resultados até notáveis. Quais sejam aqueles que tangem aos caracteres morfológicos? A morfologia, quando nós vamos estudar, é o quê? Estudo da forma, exatamente. Que tange aos caracteres morfológicos da forma e às surpresas da adaptação. Vamos lá. Falando aqui, ele em nenhum momento está combatendo a ciência. Está dizendo, está certo, é isso mesmo. Você vai estudar, você vai chegar a isso. Escalpelo, investigação, análise. Também pode ser escalpelo, um instrumento cortante, pontiagudo, com que se praticam incisões e dissecações anatômicas. Agora vamos ver como que isso adentra aqui. O escalpelo, investigação, análise da observação humana, porém, não consegue, por agora, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica. Ele não consegue. Detendo-se no exame da conformação e da estatura, da pigmentação e do grupo sanguíneo, alusivos, referente à filiação corpórea, já que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. É como se dissesse assim: os homens, hoje a ciência consegue entender a pigmentação da pele, a altura, a cor dos olhos, tudo isso aí, mas ele ainda não consegue fazer um movimento interno. Entender o porquê da inteligência, o porquê. Você está entendendo? Ele ainda não consegue fazer esse movimento. Como que ele interfere? Mas aqui ele está falando já de outro ponto, que a ciência comprova, consegue entender a altura, cor da pele, formação física, orgânica, mas ela não consegue explicar ainda a inteligência desse reencarnante, desse corpo. A Lígia aqui, ela comenta como que isso interfere em cada DNA, sabendo que uma parte é da mãe, uma parte é do pai, cada um está predestinada com quem vai ligar ali. Esse processo que ela questiona, uma coisa que você aprendeu uma vida inteira e de repente são novas abordagens, E que as células germinais, por sementes vivas, células germinais que dão origem são as células que dão origem ao espermatozoide e ao óvulo. Essas são as células germinais, tá bom? Células germinais dão origem ao espermatozoide e o óvulo. E que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Isso aqui é muito complexo. As células germinais dão origem ao espermatozoide e ao óvulo. Porque o que acontece?
é um espermatozoide específico, que vai fecundar aquele óvulo. Parece que está solta aquela corrida, mas não está. Isso nós vamos ver nas obras de André Luiz, a ação. Por isso é que a fecundação, ela não ocorre na hora do ato sexual. Eu vou passar para vocês estudarem a reencarnação de Segismundo, no livro Missionários da Luz. Dá uma lida, que lá vai retratar muito bem. Então, ou seja, no momento da concepção, naquele momento, ele não ocorre no ato sexual, ocorre bem depois. E espíritos acompanham aquele trabalho. O espermatozoide que vai fecundar o óvulo, esse é escolhido, porque ele carrega toda uma matriz na programação. Então ele diz, é que as células germinais, por sementes vivas, porque elas não são células que vão gerar o óvulo, que vão gerar o espermatozoide, então elas são o quê? Sementes vivas. Vão dar origem à vida. A vida orgânica, física. Reproduzem os nossos clichês da consciência. Elas reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável. Não tem como tu pegar não, minha filha. Clichês da consciência, porque aonde está gravada a lei de Deus? Quem é o meu juiz? Tem como eu esconder alguma coisa de mim? Quem é que mais me cobra? Entendeu agora? Clichês da consciência. Por isso é que ela pegou aqui. Clichês da consciência. No trabalho impalpável. Então, a ciência não vai ter como materializar e explicar isso. Porque esse é um trabalho impalpável. Porque é um trabalho da própria consciência. De quem? Do espírito reencarnante. Não tem como ele descobrir. É um trabalho, como ele coloca aqui, é um trabalho, qual é o termo que ele usou? Impalpável. Por isso que está difícil. Porque teu olhar é da ciência. E ele colocou aqui, ele tirou a ciência e colocou clichês da consciência. Posso pedir tarefa para casa para vocês? Não, será essa. Lê o capítulo da reencarnação do Segismundo. Fantástico. É que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Então, falando novamente, o DNA, ele não é a causa, ele já é o resultado. O resultado de quem? Desse clichê da consciência do espírito reencarnante. Ele diz, e é aí que está a lei divina. E as leis de Deus são leis imutáveis. Não tem como o espírito reencarnante pegar o clichê da consciência dele e ele não consegue, é impossível. É impossível eu mentir para mim mesmo. É impossível. E o Papai do Céu não vai interferir nisso. Porque as leis foram feitas para ser vividas, não para serem adulteradas. Quem adultera somos nós, seres humanos adoecidos. Mas a lei da natureza, a lei natural, é lei divina. Então não tem como interferir, não. Nós vamos com essa para casa. Essa última frase aqui. E que é que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Alguma pergunta? Só na próxima aula? Segismundo, muito bem. Foi bom? Eu estou vendo um monte de fumaça saindo da cabeça de vocês. Ainda bem que foi a primeira. Então, até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.